Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de medidas antropométricas e avaliação da composição corporal de atletas esportistas. Essa é a parte 1, tá? Que vamos ver até as circunferências. Vamos lá, então. Primeiro, que é importante a gente saber, né, dessa aula. A avaliação antropométrica, ela é muito importante para nós profissionais, tá? Tantos profissionais de educação física e tantos nutricionistas, tá? Falando em específico da parte nutricional, através da avaliação antropométrica e da composição corporal, a gente consegue ver possíveis riscos nutricionais, desnutrição, obesidade. E dentro do esporte isso é muito importante, tá? Porque não é só porque ele é um esportista, nós não temos que fazer avaliação básica nele. Pelo contrário, a gente tem que estar avaliando para ver talvez os possíveis riscos que eles podem, né, os atletas estar tendo. A mesma coisa que a gente viu no artigo da tríade, como tem as mulheres desnutridas ou com alguma disfunção ali hormonal e tudo, e faz parte dessa avaliação da antropométrica e que junto vem a composição corporal, tá bom? Também a gente precisa ter uma antropometria para poder prescrever a dieta ou prescrever o treino. Então, o profissional de educação física, ele faz avaliação física dentro da academia. Um exemplo, ele vai fazer toda aquela avaliação antropométrica, ver as medidas, porque ele quer ver como o aluno dele vai evoluir, tá? E também ver os possíveis riscos, né, que esse aluno pode ter, tá? E a mesma coisa do profissional de nutrição. Para prescrever a dieta, ele precisa saber se está com um percentual de gordura alto, baixo, se esse atleta, para a modalidade dele, precisa ter uma composição diferente da que ele está atualmente. Então, é muito importante. Para melhorar o rendimento do treino e da competição, então a mesma coisa, fazendo essa avaliação antropométrica, talvez existem individualidades dentro da atividade física que esse aluno vai precisar ter, e com a avaliação antropométrica e vendo a composição corporal, você vai conseguir encaixar nele, encaixar melhor dentro daquela tal modalidade, daquela categoria, tá? Diminuir o risco de lesão, porque se você fizer uma ótima avaliação dessa composição corporal desse paciente, da antropometria, ver se ele não tem nenhum risco aí de desnutrição ou nenhum outro risco para desenvolver outras patologias, consequentemente vai diminuir a lesão desse aluno, paciente. Enquadrar nas categorias de esporte, então é muito importante a gente estar fazendo essa avaliação, porque não adianta eu fazer meu atleta perder peso, né, se enquadrar dentro de uma categoria, perdendo só massa muscular. Que qualidade de peso vai ser esse, né? Estética, né? A nutrição esportiva, ela, em si, ela é diferente da nutrição estética, que mexe com cabelo, unha, pele. Mas muitos procuram a estética dentro da nutrição esportiva. Então, quer estar com o BF baixo, que é o percentual de gordura baixo, quer estar com uma simetria corporal, com a cintura mais fina. E essa avaliação dessa composição corporal, dessa avaliação que a gente vai fazer, vai poder traçar novas metas a partir do objetivo do paciente. Então, chegou um paciente para mim que quer ganhar massa muscular, mas eu fiz a avaliação da composição corporal dele e ele tá com excesso de gordura no corpo. Então, eu não vou montar uma dieta logo de hipertrofia para ele se eu não melhorar pelo menos um pouco dessa composição corporal dele. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade, tem que trabalhar com a realidade e com o que a gente tem de recursos. Se a avaliação antropométrica é possível, né, a gente fazer isso, a avaliação física a gente consegue ver isso no paciente, é importante. Beleza? Aqui eu trouxe só um artigo da revista de enfermagem, é um artigo original, que ele fala sobre a composição corporal e a avaliação antropométrica de adultos. E só para falar um pouquinho da importância dessa avaliação nutricional para ver tanto, ou da avaliação antropométrica, né, para ver tanto o estado nutricional e a composição corporal desses adultos. Então, foi um estudo transversal, descritivo, quantitativo, foi realizado numa clínica escola, 80 indivíduos, ambos os sexos, tá? E eles resultaram que 51,25% dos participantes possuíam excesso de peso,
45% apresentaram circunferência da cintura aumentada e muito aumentada. E 74,68% tinham um percentual de gordura aumentado. Então, através dessa avaliação, já dá para traçar vários caminhos, né? Então, conclui-se que a proporção de adultos com excesso de peso e adiposidade foi elevada no grupo estudado, tá? E mostra sempre a necessidade de ter a intervenção da educação alimentar, incentivar a prática de atividade física também, tá? Aqui trouxe outros artigos de curiosidade também para vocês sobre a avaliação da composição corporal em atletas de handball antes e após uma temporada de treinamento. Deixei aqui como foi feito o estudo, a metodologia e resultado, e deixei o artigo para vocês também, né? E tá escrito aqui que apesar dos atletas não terem recebido acompanhamento nutricional para melhora do estado nutricional e desempenho esportivo, houve uma melhora da composição corporal, aumentando a massa magra e a força, e diminuindo a gordura corporal. Então, eles conseguiram avaliar como a atividade física interfere na parte da composição corporal. Aqui foi outro município com atletas de futsal também, e pôde-se concluir que o estado nutricional e a composição corporal desses atletas estudados encontram-se acima dos padrões estabelecidos. Dessa forma, revela-se a importância de um plano alimentar adaptado à modalidade esportiva que atende às necessidades desses jogadores. Deixei vários artigos aqui para vocês. Outro artigo sobre a avaliação antropométrica, a composição corporal de atletas paralímpicos também brasileiros, tá bom? Fatores importantes. A gente não pode deixar de levar em consideração os fatores que precisam ser levados em consideração. Então, o fator genético, treinamento específico, treinamento que ele tá, o tipo de esporte, a nutrição, o descanso, os hormônios, a psicologia, a gente fala, né, como está o estado emocional desse paciente. Todos eles vão interferir na composição corporal. Então, é importante saber que numa avaliação, tudo precisa estar ajustado para que você consiga colher resultados nesse paciente. Você vai atender, às vezes, um paciente, você monta uma dieta muito boa para ele, ele tá seguindo a dieta, fala que não erra, ele treina certinho também, e aí, por exemplo, não descansa bem, dorme muito pouco, estão com os hormônios todos desregulados, e aí é difícil a gente conseguir adequar. E dentro da avaliação, eu achei interessante colocar sobre a avaliação da estrutura corporal, que é o somatotipo. Muitas pessoas conhecem ou já ouviram falar, muitos não ouviram, mas é um parâmetro por esse autor, Carter e Helt, é um parâmetro que melhor expressa a constituição física de um indivíduo, pois determina paralelamente seu componente de adiposidade, sua estrutura óssea muscular e a linearidade corporal, tá? Então, vocês falam, o que você é? Você é um mesomorfo, você é um endomorfo, um ectomorfo, mas a gente escuta falar, mas sabe-se, agora vocês vão ver que existem cálculos para isso, tá? São cálculos um pouco complicados, que quebram a cabeça, mas vocês sabem que são exatos, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui de um endomorfo. Vocês podem ver ombros largos, a região abdominal, né, do tronco mais grossa, o abdômen um pouco mais distendido, né? Aí a gente já tem o ectomorfo, que a gente já considera aquela pessoa bem magrinha, que fala, é aquele que não engorda por nada. E o mesomorfo, que é aquela pessoa mais musculosa, que tem, a gente fala assim, que tem mais o pescoço aparente, né? Fica mais musculosa, mas mais slim, né? Isso a gente consegue ver muito bem dentro do fisiculturismo. E aqui é um vídeo interessante que eu deixei para vocês. Também vou deixar para vocês no mural, que é sobre o somatotipo. É um vídeo de um professor, um doutor muito bom, que faz desde quando eu estudo, eu escuto as explicações dele, e são vídeos ótimos que ajudam bastante, tá? Vamos para a classificação, como nós já falamos. O endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo, que a gente fala ectomorfia, mesomorfia e endomorfia.
Então, a endomorfia representa a adiposidade relativa do corpo, que é representada por um número variando de 1/6 a 16. A mesomorfia é o segundo componente, refere-se ao predomínio de ossos, músculos e tecidos conjuntivos. Esse componente é representado por um valor numérico que pode variar de 1 a 12. E o terceiro componente, e o seu valor pode variar de 0,1 a 12, são as pessoas com alto valor deste componente apresentam um predomínio de formas lineares e frágeis, assim como uma maior superfície em relação à massa. Tá? Para entender melhor, eu li as definições, né, algumas classificações. A gente vai falar um pouquinho agora do endomorfia. É a pessoa do pescoço mais curto, pouco relevo muscular. Então, é aquela pessoa, vamos colocar, a mais cheinha, foi aquele primeiro que a gente viu. Às vezes tem um aumento do volume abdominal, ombros mais quadrados, arredondamento das curvas corporais. Então, a gente vê aqui o esqueletinho mostrando, mais ou menos, tá? E a gente tem uma fórmula para esse cálculo, tá? Eu fiz todas as fórmulas, sempre fiz. Agora eu fiz também. Eu recomendo vocês utilizarem a calculadora, porque são vários números com vírgula, tá? Eu testei e refiz todos esses cálculos. E a gente tem esse cálculo, que é a base, né? E onde XA significa a somatória das dobras cutâneas corrigida. Então, você vai tirar essas dobras do paciente, pegar o tríceps, a subescapular e a supraespinhal, e você vai fazer a correção delas, tá? Como que é a correção? Você vai fazer a soma dessas dobras vezes esse valor de 170,8, dividido pela estatura em centímetros. Depois, você vai encaixar esse XA aqui na fórmula. Aqui você vai fazer a quadrada e aqui o cubo, tá bom? A mesomorfia já é aquele que a gente considera o mais forte, né? Já tem uma estrutura muscular, né? Um trapézio, um deltoide, abdominal, uma estrutura óssea mais maciça. Baixo percentual de gordura frequentemente encontrado em atletas. Maior agressividade do corpo. Também temos aqui os cálculos. Deixei aqui no YouTube para vocês mostrando como que faz o diâmetro de úmero e o diâmetro de fêmur. Como nós estamos devido a essa pandemia, vamos ter que fazer tudo, né? A dar o jeito de assistir os vídeos e também é super bacana, a gente aprende bastante. Temos essa fórmula aqui também. Para fazer a correção, lembra, quando a gente faz dobra é por milímetro, então tem que dividir por 10 para conseguir chegar em centímetro, tá? O braço e a panturrilha já são em centímetros. E aqui tudo eles pedem em centímetro. Coloca dentro da fórmula os resultados que encontrar e belezinha. Ectomorfia, que é o pescoço mais comprido, discreto volume muscular. Então já é aquela pessoa bem mais magra, às vezes a gente fala aquela que não engorda por nada. Pouco percentual de gordura, linearidade corporal e componente de magreza. E temos um cálculo aqui também, que é o cálculo da ectomorfia, que temos que fazer o seguinte, pegar o índice ponderal. Como que faz esse índice ponderal, né? É a altura em centímetros dividido pela raiz cúbica do peso. Então, vamos supor, eu coloquei aqui meu exemplo, 55 quilos, coloquei aqui, ó, a raiz cúbica, tá circuladinho, e já apareceu o resultado. E aí o resultado é 3,0802. E esse resultado, então, eu vou colocar dentro da fórmula aqui, dessa primeira fórmula de IP, fazer, e se der maior que 40,75, eu uso essa, se der menor que 40,75, usa outra. Vamos para a prática agora. Homem, 32 anos, altura 190 centímetros, peso 98 quilos. Somatória das dobras de tríceps, subescapular e supraespinhal deu 38,5. Seu diâmetro de úmero é 6,79, do fêmur 9,26, do perímetro do braço 41 e da panturrilha corrigida também 38,03. Vamos fazer primeiro o cálculo. Para a gente conseguir colocar dentro da carta, precisamos fazer o cálculo de todos. Então, exemplo de endomorfia. A gente vai pegar aquela formulazinha lá, lembra que é a somatória das dobras vezes esse número dividido pela altura.
tá? Então, deu 34,48 o valor. Aí, o que a gente vai fazer? Colocar nessa fórmula aqui. Então, onde tá o XA, coloca, belezinha, os resultados. E, por fim, a gente tem um número final. Mesma coisa na mesomorfia. Coloca lá os resultados que a gente tirou do XA, XB, XC, XD, né, corrigidos, e coloca na fórmula. E o índice ponderal, a gente vai fazer o peso dele, no caso que é 98 pela raiz cúbica, né, a gente coloca 4,61, faz a primeira fórmula, deu 41,2, 41 é maior que 40,75, usa essa fórmula e tem o resultado. Depois, a gente vai colocar na somatocarta, que é depois de calcular todos os componentes, a gente vai usar essas fórmulas, que é a coordenada x e y. Então, ectomorfia menos edomorfia, então a ectomorfia tinha dado 1,5, menos 3,53, menos 2,5. A coordenada y, que é 2 da fórmula, vezes mesomorfia, 4,8, menos 3,53 da endo, e da ecto 1,5, deu esse resultado. A coordenada x e a y eu coloco no gráfico, na somatocarta. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 2, que foi o que deu do eixo x, e y eu coloquei, né, aqui no 4,75, acho que foi, 57. E aí, ele tá aqui, ó, endomorfia, mesomorfia, então ele tá mais. Então, ele é um endomorfo mesomorfo. E aqui tem a calculadora para vocês entrarem, que é uma calculadora mais prática para vocês fazerem isso. E aqui também na Ciências do Esporte, na revista brasileira, saiu a composição corporal e o perfil somatotípico de atleta de seleção brasileira de futebol. Para vocês verem o perfil também da posição deles. Então, os goleiros apresentam perfil endomorfo e mesomorfo. Eles utilizaram também a somatocarta, né, o somatória das pregas, tudo, o somatotipo, para poder ver e observar isso dentro desse processo. E para avaliação da composição corporal, né, nós temos variáveis: a massa gorda, a massa muscular, a massa óssea e os resíduos. Os resíduos são tudo que não são os que estão acima, então cabelo, pele, os alimentos do intestino, né, da digestão, tudo, do estômago, tudo conta também, tá? Aí a gente precisa, através disso, encontrar o quê? O percentual, tanto de gordura de massa, o quilo e da massa corporal total desse paciente. E antes disso, a gente precisa saber quais métodos, então, eu consigo encontrar a composição corporal. O método direto é um método, né, que é muito difícil para nós, né, mas um método bem preciso, assim, que é a dissecação de cadáver. Vai abrir o corpo dele, do humano, separar os componentes, órgãos e tecidos e outros, e vai fazer essa parte da composição corporal. Aí nós temos o método de avaliação indiretos, né, que a gente tem a pesagem hidrostática, que o indivíduo fica submerso, tem aqui uma imagem, né, e aí vai fazer o cálculo do peso da água comparado pela força da água. E o DEX, a densitometria óssea, que também são ótimos, são muito bom para a composição corporal. E os duplamente indiretos são a bioimpedância e a antropometria, que são de fácil acesso para nós, tá? Falando um pouco da bioimpedância, para quem não conhece, né, quem nunca teve contato, ela também vai analisar a composição corporal, indicando o percentual de gordura, músculo, osso, água do corpo, e muitas bioimpedâncias mostram gordura visceral, né, estimam, e elas também têm formas de predição dentro delas. Porém, elas parecem ser semelhantes com alguns padrão ouro, tipo DEXA, algumas são muito seguras. Então, assistam o vídeo sobre a bioimpedância elétrica da Desirê e do professor para vocês verem.
Essa corrente, né, é uma corrente elétrica que passa pelo corpo através das placas de metais. Então, existem vários tipos de bioimpedância, que você põe os eletrodos, aquelas que você só seguram nos membros superiores, aquelas tetapulares, aquelas que você tem bioimpedância desde a mais barata, de R$ 300, aquela que você só pesa e sobe, e tem desde a de 70 mil para cima, tá? Que são as bioimpedâncias da Embody, que são caras, tá? Então, essa corrente vai passar pelo corpo, pela água, né? Facilmente. Depois, pelos os outros tecidos, os músculos. E aí, vão deixar a corrente bem rápida. Mas quando chega na gordura, que possui pouca água, a corrente vai ter mais dificuldade de passar. Então, aí vai conseguir diferir desse paciente, se ele tem mais gordura, mais massa muscular, como que é a quantidade de água e tudo mais. Aí aqui a gente tem os exames de bioimpedância, alguns, né? Aqui é o da Embody, os dois da Embody, tá? Esse é o mais simples, portátil, e tem outros, né? E aí tem os eletrodos, tem da Sony, da outras marcas. E aqui só pra gente saber dos padrão ouro. Então, padrão ouro são os métodos diretos e os métodos indiretos, tá? Porém, não são o DEX, até que a gente consegue fazer nessas clínicas que tem, tá? De imagem, dá para fazer. Agora, a pesagem endostática, às vezes vai ser só em lugares, clubes de pesquisas grandes, né? E os duplamente indiretos, né? Tem que ter uma fidedignidade questionável, porque vai depender do avaliador, como ele tem como ele vai avaliar a bioimpedância, ela precisa de vários protocolos para serem seguidos. Você está em jejum, não pode ter tomado água, dependendo do protocolo. Tem várias coisas que devem ser feitas à risca para ela poder dar bem certo. Se a mulher estiver no período menstrual, não dá também. Então, aqui é o da Ciência Informa, a bioimpedância é confiável? Assistam esse vídeo. Antropometria, né? Ocupa-se da medição das variações das dimensões físicas e na composição global do corpo humano, em diferentes idades e distintos graus de nutrição, tá? Então, ela vai analisar músculo, gordura, pelos métodos que a gente já tem padronizado, pelas fórmulas de alguns autores, tá? E aí temos o peso, a altura, IMC, circunferência e as pregas. O peso já é o que nós costumamos fazer, mas a gente tem uma regrinha, assim, né, por Guedes e Vasconcelos. Pesar de costas para a balança, né, subir descalço, com menos roupa possível, ficar bem ereto, né. A gente tem aqui, ó, avaliar de pé, de costas para a escala da balança, no caso de aparelhos mecânicos, afastamento lateral dos pés da plataforma, com olhar reto e fixo em sua ponta à sua frente. Deve estar usando o mínimo de roupa possível. Medida deve ser feita presencialmente pela manhã em jejum para evitar essas flutuações de peso decorrente a edema. Caso não seja possível, fazer um controle sempre do mesmo horário, tá? Então, peso, gente, como a gente foca tanto em peso, sendo que peso ele altera por muitas coisas. O peso vai alterar se você bebeu água, se você não foi ao banheiro, se você está mais retido, se você acabou de se alimentar, se você acabou de acordar, se está em jejum. Então, ele vai variar por muitas coisas. Então, o peso, ele não é descartável. Mas a gente não deve ficar só levando ele em consideração, tá? Tem que ficar atento a outros recursos que temos, tá? O peso, sim, para nós, nutrição esportiva, ele serve para mostrar muitos caminhos. Na aula de hidratação, se a gente tem um atleta a gente pesa antes do treino e depois do treino, consegue ver o tanto de que ele desidratou e o tanto que a gente vai fornecer água para ele, a hidratação para ele, através do peso, né? Tem categorias que precisam bater peso. Para saber se a dieta tá tendo algum andamento, o peso vai acabar mexendo também. A altura também, né? A estatura expressa a dimensão longitudinal ou linear do corpo humano.
Ela é a somatória dos membros inferiores, a pelvis, a coluna vertebral e o crânio, tá? Comumente chamada a altura e estatura é a distância entre o ponto mais alto da cabeça e ponto do vértex, e região plantar. É feito utilizando-se o estadiômetro, treino ou antropômetro. Quando a gente fala estatura ou altura, é em pé. Quando a gente fala comprimento, é para criança, já é o infantômetro, é deitado. E a altura, o indivíduo deve estar descalço, em posição ortostática, de pé ereto, com os calcanhares unidos, braços estendidos ao lado do corpo, com as superfícies posteriores, calcanhar, quadril e costas e cabeça, em contato com o instrumento de medida, e se a cabeça voltada para frente, segundo o plano desse autor, paralelo ao solo. E o IMC? Vocês acham que o IMC ele deve ser levado em conta para um atleta, tá? A gente tem que é o índice de massa corporal, porém no IMC a gente não consegue separar o que é gordura, o que é água, o que é massa muscular, né? Que é osso. Então é uma fórmula mais simplista que a gente vê causas da mortalidade sim, doença cardiovascular, vê outros riscos. Mas uma pessoa atleta, ela pode ter o mesmo peso e a mesma altura de uma pessoa não atleta e ter composições corporais diferentes. Então, ela pode ser musculosa, tá ali saudável, né? E tendo o mesmo peso de uma pessoa que está em obesidade. Então, marcação de pontos antropométricos. Antes de iniciar uma avaliação antropométrica, é importante fazer a marcação dos pontos. Então, assistam esse vídeo também sobre as marcações antropométricas. É interessante que o avaliador sempre consiga marcar. Vou falar sobre a prática clínica, no atendimento, por exemplo, em convênio. Não dá para marcar todos os pacientes, por isso que para você ter prática é quanto mais você avalia. Quanto mais você avaliar o paciente, o seu aluno, mais você vai ter prática. Então, antropometria é treino. Você aí é profissional, então vai treinando. Pega um adipômetro, compra aqueles adipômetros descartáveis que existem, ou se não, já investe no adipômetro se você quer fazer a parte clínica. Já vai treinando. O treino é a melhor coisa e não tenha medo de errar, porque a sua técnica, aos poucos, você vai conseguindo e afunilando, ficando mais prático, com bastante atendimento, tá? Sobre as circunferências, é o perímetro dos diversos segmentos corporais, como braços, pernas, cintura, quadril, tórax, pescoço. E aqui eu tirei de um material algumas definições bem legais para a gente estar fazendo. E eu quero que vocês assistam o vídeo também, tá? Nessa pandemia vai ter que ser por vídeo que a gente vai assistir. São vídeos informativos ótimos. Conseguimos tirar de vários perímetros: peitoral, braço, pescoço, ombro, antebraço, cintura, pulso. Sobre o braço contraído, né? Que o pessoal gosta de saber quanto que eu tô de braço contraído, né? Que faz o muquinho. Não tem assim, protocolo ao certo. A gente tem medidas que a gente pode fazer por nós mesmos, tá? Então a gente pode, que nem aqui, ó. Eu quero saber quanto que ele aumentou. Eu vejo que ele tem uma deficiência num braço para o outro e eu quero fazer uma medida diferente. Só que toda vez você vai ter que avaliar ele com ele mesmo com a mesma medida. Interessante é seguir protocolos, tá? Então aqui eu deixei para vocês a referência anatômica, que nem no pescoço, na proeminência laríngea, pomo de Adão, que a gente fala. A posição e as medidas. Aplique a fita com o mínimo de pressão logo abaixo do pomo de Adão. E naquele vídeo também tem bastante coisa interessante. A medida dos ombros, tá? Medir a parte incorreta, né? Como que o pessoal imagina, mas na verdade, a parte correta. Músculos deltoides, o processo acromial da escápula. Então, você vai medir pela horizontal. Aplique a fita firmemente sobre a saliência dos músculos deltoides inferiormente aos processos acromiais. Realize a medida ao final de uma expiração, tá? É interessante, a medida não é algo que machuca, que aperta, que você precisa. Então, é algo que tem que ser com calma. Não precisa apertar muito, porque senão você vai apertar e vai estar fazendo ter um resultado errado, tá? Então você pode ter calma, mediu, lê com calma, não precisa ter pressa. Olha, se quiser medir mais uma vez, não tem problema,
tá? A gente pode medir até 3 vezes, via das dúvidas também, mas no caso das dobras a gente vai ver, tem que pelo menos medir 3 vezes e pegar a média daquilo. Também temos a cintura, que eu falo assim que pode ser 2 dedos acima também do umbigo que dá certo. Quando as pessoas não têm aquela marquinha da cintura, são pessoas mais quadradas, tá? Abdominal, eu gosto de aplicar sempre em cima da cicatriz umbilical, horizontal também. Quadril, a extensão é a parte máxima do glúteo, é a parte que escorrega. E uma parte interessante vocês estão vendo que aqui no cantinho sempre é importante vocês tirarem as medidas numa forma que a pessoa se sinta confortável. Então, às vezes, você vai tirar de um homem a medida, né? E você vai tirar lá na frente e ele não vai se sentir confortável. Vai de lado, vai de longe, não abaixa muito, não chega muito perto, né? E também tome cuidado com pessoas que são, talvez, que tenham um peso acima ou que você vê que tem circunferências maiores para não ter perigo de pegar uma fita muito pequena e não dar conta de medir, né? Ou a fita não fechar, né? E você não conseguir ter que abraçar muito a pessoa, então sempre avalie. A gente tem da coxa, tem a proximal, a distal e a medial, tá? A dobra glútea é bem na coxa proximal, tá? Então é bem pertinho do glúteo. Quando a gente fala da parte da medial, da coxa medial também. E da parte distal é bem mais perto ali do joelho, tá? Temos também o braço com as marcações que a gente faz, também o processo acromial e da escápula e o processo do lécramo da una. É perpendicular ao eixo longo do braço. Também fazemos algumas marcações, o antebraço e o pulso. Aqui eu só deixei para vocês algumas circunferências e algumas definições, tá? Temos que tomar cuidado. Dá pra gente levar em consideração? Dá, porque a gente tem que pensar que atleta não é só a pessoa que é musculosa. Atleta, nós vamos ter desde criança atleta, a gente vai ter aquela menina bailarina que é atleta, uma menina da ginástica rítmica que é atleta e ela também pode estar em desnutrição, né? Então parem de pensar que atleta é massa muscular, é ganhar massa muscular, é ficar forte, é ser forte, que a gente fala, ele tem corpo de atleta, às vezes tem vários tipos de modalidades que você não fala que a pessoa é um atleta. Por exemplo, às vezes tem lutador que você não percebe que ele é um atleta, por exemplo, tá? Não tem essas características. Então a gente tem que ficar de olho que não é todo mundo, que é só percentual de gordura e tal. Tem que ficar dentro do saudável, lógico. Mas também temos que avaliar. Às vezes chega uma mulher atleta e a gente faz a circunferência do braço dela, a gente vê que ela tá com uma depressão de massa muscular, faz a composição corporal dela e vê o diagnóstico nutricional dela, tá em desnutrição. A mesma coisa quando a gente faz as contas para a circunferência muscular do braço. Aqui tem uma continha de exemplo para vocês, tá? Quando a gente vai fazer a área muscular do braço também, para ver se tá na obesidade, depressão, eutrofia. Quando a gente faz a área muscular do braço corrigida, então esse material tá para vocês fazerem. Hoje em dia, tudo calcula. Os programas que a gente tem, na maioria das vezes, eles já calculam. Aqui tem a tabela também que a gente vai analisar os percentis da área muscular do braço corrigida, tá? Área gorda do braço também, para a gente analisar. Sempre a questão nutricional do paciente. Risco, né? Desenvolvimento. A circunferência da cintura, que é um dos parâmetros também para uma classificação de risco de algumas doenças. Lembra, a circunferência da cintura maior que 80 para mulher e maior que 94 para homem é risco aumentado. Depois tem risco muito aumentado. Tem pessoas, né, que estão na obesidade que tem bem aumentado. Mas não vale a gente só avaliar isso, falar, nossa, você tá com a cintura aumentada. Tem que avaliar o contexto, tem que avaliar um todo também, tá? Que às vezes a pessoa ela é muito musculosa, né? A pessoa tem o braço muito grande de músculo, que vai dar que o braço dela é obeso. Então tem que saber avaliar, tem que saber o perfil do seu atleta.
Relação cintura-quadril também, o RCQ, que é a circunferência da cintura dividida pela circunferência do quadril. Também tem as classificações de riscos metabólicos, tá bom? Pra gente estar vendo e avaliando os riscos. Aqui eu deixei o vídeo que eu também quero que vocês assistam. O manuseio da fita, como utilizar a fita para fazer a avaliação desse paciente das circunferências, né? E como medir o protocolo de medição. Tudo aquilo que eu falei tem nesse vídeo do professor, muito bom. E se tudo der certo, quando nós tivermos a nossa aula prática, vamos todos avaliar um outro, tá? Quem tiver fita em casa, quem tiver adipômetro em casa, aproveita já para ir fazendo as avaliações no pai, na mãe, no tio, no vô e quem tá aí com você para ir treinando, tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, estou à disposição.